Salve, salve, nintendistas! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Henrique Amaral, o colecionador Rick, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tal do Nintendo Switch, tá? Mas não propriamente sobre o Nintendo Switch, é que ele é a casa do quê? Pokémon. Então hoje, vocês aí que curtem, né, um Pokémonzinho, a gente vai falar um pouco mais a respeito do futuro da franquia Pokémon dentro da Nintendo, né? Será que vão vir jogos aqui para o Switch ainda de Pokémon? Será que vai vir o próximo sucessor aí do Switch apenas? Ou quais serão os próximos jogos lançados de Pokémon? Remake? Vão ser versões Legends? Quando que vai ter a próxima geração? E melhor, quais será que vão ser as datas de lançamento desses jogos? Então tudo isso a gente vai tentar descobrir nesse vídeo aqui. Então se você já curtiu esse vídeo, deixa seu like aí e vamos lá bater um papo sobre isso. Ok, primeiro vamos começar do começo. Vou deixar aqui do lado do meu amiguinho, porque eu tenho outros amiguinhos aqui pra gente bater um papo. Eu tô com aqui eu tenho os jogos de Pokémon, né? Vamos começar pelo começo. Caso você não saiba, tenha caído aqui de paraquedas, eu fui comprar meu Nintendo Switch apenas em 2023, no comecinho, em janeiro de 2023. Meu primeiro Switch foi um Lite, né? Tem vídeos aqui no canal explicando sobre isso, vou tentar deixar linkado nos cards. E em agosto, eu curti tanto o Switch que eu fui atrás de um OLED. E como eu sou um grande fã de Pokémon, né? E eu acabei comprando o OLEDão do Pokémon, que eu achei mais lindo do mercado, e é do Pokémon. Mas o Pokémon começou já no segundo ano do Switch, né? A Nintendo não lançou no primeiro ano do Pokémon, mas lançou logo ali no segundo, e foi bem no fim, né, do ano ali de 2018. O Switch foi lançado, se não me engano, em 2017. Aí, em 16 de novembro de 2018, guarde este mês, ela lançava Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. É um jogo que vendeu bem, saiu o relato agora, né? Relato das vendas do Switch. E se eu não me engano, o Let's Go vendeu mais ou menos 15 milhões de cópias, né? É uma venda bem expressiva. Só que o Let's Go, ele veio para surfar a onda do Pokémon Go naquela época. Caso você nunca tenha jogado Pokémon Go, deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui o meu Pokémon Go. Eu era uma pessoa que jogava muito Pokémon Go. Eu passava o dia inteiro na rua jogando, né? Na época que eu morava em São Paulo, 2018 eu já tinha saído de São Paulo. Eu hoje moro em João Pessoa, né? Mas quando eu morava em São Paulo, acho que até 2016, era comum eu passar num dia assim andando 20, 30 quilômetros. Às vezes eu saía de uma zona de São Paulo e ia para outra e levava 2 horas me deslocando, mas eu ia andando, pegando Pokémon, era uma doideira. Então eu vivi muito essa época e joguei demais Pokémon GO. Gastei muita grana na época com Pokémon GO. Era coisa de ter mês que às vezes eu gastava a grana no joguinho, né? Que eu poderia comprar um joguinho, entendeu? Então eu vivi muito Pokémon GO, curti muito Pokémon GO. Mas várias coisas no jogo acabaram me desanimando. Bem pro fim da pandemia, assim, quando dava pra gente voltar a sair na rua pra jogar, foi nesse momento que eu dei uma desanimada, né? Inclusive, aqui pra quem não tá ligado, o Pokémon GOzinho rolando aqui, tá? E nessa época, em 2018, Pokémon GO tava, assim, na crista da onda. Por quê? Pokémon GO foi lançado em 2016, talvez? Agora não lembro se foi 16, 14, mas enfim. Inclusive até um vídeo deu jogando Pokémon GO no lançamento. Vou ver se eu consigo deixar linkado aqui, ele tá num outro canal meu. Mas ele foi lançado uns anos antes e no lançamento todo mundo instalou, depois fogo de palha passou, mas ainda continuou com uma base legal. E a partir da segunda, terceira geração que eles foram implementando no jogo, melhorando a vida útil do jogo, lá para 2017, mais ou menos, 2016, o jogo tava, tipo, bombando demais, né? Eles estavam faturando, era um dos aplicativos da Play Store que mais vendia. Então, por que eu tô falando isso tudo? Porque o Pokémon Let's Go surfou nessa onda. O sistema de captura desse jogo é igual ao do Pokémon Go, que você tem que jogar a bolinha assim arrastando com o dedo e tal. Eles lançaram aquela Pokébolinha com sensor de movimento para você poder fazer as arremessos e tudo mais. Só que isso foi
em 2018, uma época que o Pokémon GO estava muito forte. Então eles surfaram essa onda e lançaram um jogo que tinha mecânicas igual do Pokémon GO. Então eles aproveitaram tudo isso para alavancar o primeiro jogo da franquia. Detalhe, isso aqui não é uma nova geração, isso aqui é um remake da primeira geração lá atrás. Eu não tenho um Game Boy clássico aqui, mas eu tenho um Advance, tá? Então isso aqui é um remake do que seria o Pokémon Yellow, um dos primeiros jogos de Pokémon lançado lá para Game Boy, né? Bom, o jogo é bom, tá? Ele tem gráficos assim lindos, foi um bom remake, só que ele tem alguns detalhinhos. O sistema de captura eles fizeram igual do Pokémon GO, isso desagradou muita gente. O jogo, ele foi feito assim de uma forma fácil demais, talvez para agradar o público infantil, então isso incomodou demais várias pessoas. Ele poderia ter níveis de dificuldades diferentes, assim, mudar algumas coisas para aumentar um pouquinho de fato a dificuldade do jogo. Mas, no geral, foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar. Inclusive, eu tô quase completando a Pokédex Shine desse jogo. Shine mesmo para pegar aqui, tá faltando apenas o Mewtwo, o Mew. O Mew, infelizmente, eles fizeram de uma forma muito complicada, porque você tem que comprar um item físico para poder abrir o Mew aqui no jogo. E só assim você consegue pegar ele Shine. Eu provavelmente nunca vou comprar esse negócio, então nunca vou ter um Mew Shine aqui. Mas o Mewtwo Shine eu já tenho no home e eu tô para mandar para cá. Tá? Então eu praticamente vou ter a Pokédex totalmente Shine. Então, pra vocês verem o quanto eu gostei desse jogo e o quanto eu me dediquei neles. Eu montei toda a Pokédex Shine desse joguinho aqui. Eu gostei muito dele, né? Foi bem legal. Mas ele foi lançado em 16 de novembro de 2018. O segundo jogo lançado de Pokémon, ele vem no ano seguinte. E aí sim a gente teve uma nova geração. A oitava geração, Pokémon Sword and Shield, né? Um jogo que muita gente critica alguns pontos, e eu entendo. O modo história do jogo é rápido demais. Eu devo ter zerado o jogo com umas 20 e poucas horas. 20, 30 horas, mais ou menos isso. E é muito pouco, né? Você paga o preço cheio de um jogo, você quer curtir ele bastante e tal. Então, decepcionou muita gente. Mas, por mais que tenha sido corrida, eu gostei da história do jogo, eu gostei da ambientação, da lore, né? Do local que é Galar. É Galar? Acho que é Galar, né? Eu gostei bastante. Gostei dos personagens, né? Da trama, tudo mais. Os Pokémon eu achei muito lindo, a maioria deles, gostei bastante. Cara, eu curti demais. Aquela estética de tipo Londres na Revolução Industrial e tudo, eu adorei aquilo, sério. Os ambientes que são mais assim afastados da capital, né, interioranos, que quando você entra numa cidade e tem, sei lá, ovelhinhas e cercas e pasto e plantações, nossa, eu me apaixonei pelo ambiente, pelo gráfico do jogo, achei tudo muito lindo. E esse primeiro jogo ele nos deu uma pequena experiência do mundo aberto, porque todo jogo ele é linear como qualquer jogo de Pokémon. Você vai andando de cidade, passa na rota, entra na caverna, sai em outra cidade. Aí da cidade dá um surf, aí você chega numa caverna, vai para outra cidade. Então é aquele sistema clássico de Pokémon. Mas numa parte do jogo você tem a Wide Area, que é um mundo aberto. Na época eu não joguei. Esse jogo eu fui jogar em janeiro de 2024. Foi o último jogo de Pokémon que eu decidi jogar, tá? Porque em 2023 eu tive uma meta a ser batida que eu queria jogar todas as gerações de Pokémon. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Eu joguei todos, joguei Arceus, joguei Detetive Pikachu, até alguns spin-offs aí, né? Mas esse aqui eu acabei deixando por último porque todo mundo falava que era o pior jogo de Pokémon do Switch. E pra mim foi um dos melhores. Exatamente porque eu me senti um pouco saturado de tanto mundo aberto no Pokémon. Eu joguei Arceus, Scarlet e eu tava com saudade e eu não sabia de jogar um joguinho linear de Pokémon. E, enfim, a Wide Area tem os problemas dela. Quando foi lançado tinha bugs, problemas e tudo mais. Foi corrigindo, mas não é um quesito de perfeição. Mas, quando isso aqui foi lançado? 15 de novembro de 2019. Então, vocês estão percebendo esse mês cabalístico aí, né? Eu não sei se eu posso dizer cabalístico, mas enfim. Novembro. Primeiro a gente teve lá 16 de novembro de 2018, agora 15 de novembro de 2019.
E depois disso, o que a gente tem? A gente tem uma quebra, tá? Porque quem desenvolveu esses jogos aqui, tanto Let's Go quanto Sword and Shield, foi a Game Freak, né? Pokémon Company estava ali por trás. Só que o próximo jogo, ele também foi lançado em novembro, só que de 2021. Estranho, a gente pulou 2020 sem nenhum lançamento de Pokémon, vocês perceberam isso? Que será, né? Bom, mas nós tivemos um remake em 2021, né? Talvez a pandemia tenha feito 2020 um ano assim com poucos lançamentos? Pode ser. Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Então, talvez a pandemia de 2020 tenha atrasado muita coisa e fez esse jogo sair só em 2021. Esse aqui é o Pokémon Brilliant Diamond e tem a versão Shining Pearl. Aqui a gente tem uma coisinha assim. Esse jogo não foi feito pela Game Freak, ele foi feito pela Ilka, que era uma empresa que já tinha trabalhado ali, né, com algumas coisas para Pokémon Company e tal. Então eles fizeram esse remake do Pokémon Diamond. Inclusive, acho que eu tenho aqui, ó. É um remake deste jogo aqui. Do Nintendo DS, que já é bem antigo. Será que eles botam um número aqui? Não existe número em japonês. Número é número em todo lugar. Mas não tem data. Eu queria muito saber a data de lançamento disso aqui, mas é bem antigo. Isso aqui deve ser de antes de 2010. Se eu não me engano, Diamond, Pearl e Platinum foram os primeiros jogos de Pokémon do DS. Cara, é muito bonito a capa desse jogo. Tipo, ela brilha, cara. É uma parada que eu gostaria... Vai ser difícil vocês verem por causa da minha iluminação. Mas, ó, a capinha, ela tem um brilho, cara. Eu queria muito que eles fizessem isso nos joguinhos de Switch também. Olha que coisa bonita, cara. Tem um foil ali, um holográfico. Essa empresa foi contratada para fazer um remake desse jogo aqui, então. Qual que foi o grande problema? Eles fizeram um remake fiel demais. Parece estranho, né? E parece quase impossível agradar a comunidade de Pokémon, porque quando fazem um remake e eles mudam o jogo, a galera reclama porque é diferente do original. E quando eles fazem um remake com o jogo totalmente fiel, eles reclamam que poderia ter alguma inovação e não uma simples cópia desse jogo com gráficos novos. Não é a única reclamação que tem. Esse jogo ele é exatamente igual a esse. Então é aquele sistema de um bonequinho cabeçudinho pequenininho andando, né, pelo jogo totalmente linear, indo de cidade, rota, cidade, rota, cidade, rota. Diamond Pearl são jogos que originalmente já eram jogos lentos, uma história arrastada, tudo demora para acontecer, né? Você tem que jogar muito para ver a história se desenvolvendo, então muita gente acaba cansando no caminho. E no remake eles copiaram até os problemas. Então muita gente odiou isso, porque basicamente as pessoas esperavam um gráfico mais na pegada do Let's Go, tá? E acabou vindo mais um gráfico exatamente igual ao do Diamond, do DS, né? Só que sem os serrilhados e a baixa resolução da época. Então, muita gente acabou não curtindo esse jogo. De novo, eu adorei esse jogo. Eu não tinha jogado esse aqui ainda. Eu comprei isso aqui bem depois desse. E eu só comprei isso aqui porque eu peguei uma promoção em uma loja. Ele saiu muito barato. E dava até para parcelar em 2 vezes no cartão. Então eu peguei, né? Pra pôr na coleção mesmo. Eu nunca joguei esse jogo. Ainda deve estar com save de quando eu comprei. Mas essa foi a primeira vez que eu joguei um jogo da 4ª geração. E eu gostei bastante. Tanto que, adivinha o que eu tô fazendo com esse jogo aqui? Sim, completando a Pokédex Shine dele. Pois é, eu tô tentando colocar todos os Pokémon dessa Pokédex Shine. E eu acho que tem mais de 400 Pokémon aqui na 4ª geração. Então, é um árduo trabalho. Mas eu tô em processo bem devagar, sem pressa, me divertindo, né? Mas é um jogo assim mais complicado, mas que, ok, né? A galera até curtiu de certa forma, mas muitos não gostaram, tá? Só que não foi a Nintendo que fez isso. Quer dizer, não foi a Game Freak que programou esse jogo, foi a Ilka. E guardem esse pequeno detalhe aí na memória de vocês, que a gente vai voltar a reformular isso aí no futuro. 19 de novembro de 2021. Então, novembro de novo. Agora a gente vai ter uma quebra. Arceus. Arceus é uma obra-prima. Pode ser até considerado aí uma joia, né? Em seu estado não bruto,
mas já é todo modelado, né? Perfeito esse jogo. Esse jogo é uma obra-prima, né? O que a Game Freak fez aqui, parabéns, né? Esse jogo, ele tem tudo aquilo que as pessoas que reclamam que o Pokémon deveria fazer o que o Power World faz, tem. Por quê? Aqui você joga um jogo onde você vai para o passado, onde a raça humana está começando a ter relações com o Pokémon. Nesse mundo que você foi, eles têm medo dos Pokémon porque eles veem os Pokémon, assim como eu, você vê, sei lá, um tigre no meio da selva, ou um leão no meio da savana. Você não vai lá tentar capturar esses animais, né? Você tem medo de ser morto a qualquer momento. Nesse universo é a mesma coisa. Eles temem os Pokémon. Porque os Pokémon aqui não são só feras selvagens com garras presas e muitas vezes o triplo do peso do ser humano. Eles também têm poderes elementais, eles podem cuspir fogo, né? Usar poderes psíquicos, é uma doideira. Então faz sentido. E você vai, nesse jogo, construir a primeira Pokédex feita da história, que é muito legal. E esse jogo, você pode apanhar dos Pokémon. Os Pokémon selvagens, você tá lá, vem sei lá, um Pikachu, ele dá um choque em você. Vem um Taurus, ele dá uma cabeçada em você. E se você vai tomando muito dano, você acaba sendo nocauteado. Você desmaia, volta para o acampamento, perde itens nesse processo. E você pode apedrejar os Pokémon, tacar bomba de fumaça, né? Jogar umas frutas ali que vai deixar o Pokémon tonto. Tem várias coisas ali. Você pode atacar alguns Pokémon de certa forma. Então, a galera que reclama que gostaria de ver essas coisas do Pokémon, tá aqui. Esse jogo já foi lançado. Só que aqui a gente tem uma quebra estranha. Porque em 2022 foi um ano complicado para Pokémon. Em 28 de janeiro de 2022, isso aqui foi lançado. Isso aqui jogou o Pokémon lá pra cima, no quesito qualidade. Porque esse jogo é muito bom, tem pouquíssimos bugs, problemas de performance, gráficos lindos, lindos, lindos mesmo. O mundo é quase aberto, tá? Você tem áreas abertas, né? Então você vai para uma área ali montanhosa e tem todo aquele mapa para você desbravar. Aí você vai para uma outra área ali, que é uma praia, você tem toda aquela área para desbravar. Então não é tipo um GTA que você anda tudo sem fim. Não, você tem as áreas para você teleportar ali e tal, e aproveitar. Mas é praticamente um mundo aberto. Só que estranho, né? Ele foi lançado em janeiro. Por que não foi lançado em novembro? Bom, porque não sei se esse ano a Nintendo quis dar uma corrida, já que em 2020 faltou jogo. E no mesmo ano de 2022 eles lançaram o segundo jogo, que é um jogo da franquia principal, a nona geração, Pokémon Scarlet e Violet, lançado em 18 de novembro de 2022. Claramente, eles não deveriam ter feito isso. Por quê? O Arceus a gente deu muita sorte de ter saído muito bem polido, bonito, show, incrível, totalmente funcional. Scarlet Violet, que era o jogo da franquia principal, que é o que deveria ter sido mais bem cuidado, não teve tanta sorte assim. Esse jogo foi lançado com muitos bugs, problemas de performance, queda de FPS, gráficos serrilhados, muitos problemas mesmo. Por mais que tenham escalonado demais os problemas na época do lançamento desse jogo, porque a maioria dos bugs que a gente viu era a galera forçando eles em emulador, que é um negócio que não é feito para rodar isso aqui, né? O Switch é. E o Switch não dava todos aqueles bugs, mas tinha muito bug e fazia, né, ficar muito feio para a empresa. E foi feito pela Game Freak também. Então, a ganância de talvez ter feito 2 jogos em um único ano custou muito caro para esse cara aqui. Mas eu acabei de recapitular com vocês os lançamentos de Pokémon dentro do Switch. Mas e o futuro? O que será que nos aguarda? Bom, partindo do pressuposto que novembro é a data de lançamento, né? A gente está indo para um rumo semelhante a 2020. Vocês perceberam que 2023 não teve nenhum lançamento? Na verdade, teve um bem discreto, que foi o Detetive Pikachu. Ele tá aqui atrás, ó, o meu Detetive Pikachu. Ele saiu nessa época, exatamente aí, em outubro, mais ou menos. Outubro, novembro, foi mais ou menos nessa época. Mas ele não é um jogo, assim, como o Pokémon. Ele é diferente, ele provavelmente também foi feito por outra empresa. A questão é que nós não tivemos Pokémon em 2023, assim como nós não tivemos em 2020. Então a gente tem 18, 19,
aí pula. Aí a gente tem 21, 22, 23 pula. Então parece que a Nintendo faz 2 anos de lançamento, 1 ano de descanso. 2 anos de lançamento, 1 ano de descanso. Teoricamente, em 2024 a gente vai ter um lançamento. A gente já passou de janeiro, não aconteceu nada como um Legends, né, que nem o Arceus teve. Então, o que a gente talvez esteja esperando é que em novembro tenhamos um lançamento de Pokémon esse ano. Muita gente especula e algumas coisas acontecem pela comunidade que dá a entender que a gente vai ter 2 jogos de Pokémon saindo ainda para o Switch. Então pode ser que isso aconteça em 2024, novembro, e 2025, novembro. Talvez 2025 já venha para o Switch e para o seu sucessor, porque o que todo mundo espera é que em 2025 já tenha um novo sucessor do Switch e que o ano de 2025 seja o último ano que o nosso clássico Switch aqui vai receber atualizações, tá? Ou seja, jogos. Então, a vida útil do Switch parece que está marcada para até 2025. Depois de 2026, teoricamente não teremos mais lançamentos para esse carinha aqui. Então, a gente imagina que em 2025 talvez saia um último Pokémon e que funcione tanto para esse console quanto para o outro. E a gente espera, lógico, que no primeiro ano de lançamento do novo Switch também não tenha Pokémon, assim como foi com esse Switch. E casaria certinho com aquele nosso ciclo de 2 lançamentos e uma folga. Porque a gente teria 2024 um Pokémon, 2025 um Pokémon, 2026 a folga, talvez o lançamento do novo Switch, ou pode ser que o novo Switch saia em 2025 mesmo. E aí, 2027, provavelmente a gente chega, eu acho que eu tô fazendo a conta certa, a gente chega com uma nova geração, que é a 10ª geração, um primeiro jogo da franquia principal. Mas quais jogos estão cotados para sair em 2024, 2025? O que a galera está imaginando é que a gente tenha, não só imaginando, né? Existem vazamentos aí na comunidade e tal que diz que parece que a Yuka já está trabalhando em um novo remake. E muita gente está cabreira com isso. Muitas coisas dão indício de que seja talvez, né? Pode ser um Jotô, já que faz bastante tempo que teve Jotô aí, né? Pode ser também a 5ª geração, que é o Black and White, que é talvez o que faz mais sentido, porque é a geração que veio depois desse cara aqui, né? E também tem, né, fortes desejos da comunidade de um novo Legends. Né? Como esse Legend foi do Arceus, contando a história da criação dos Pokémon e tudo mais, pode ser que venham Legends com alguns míticos que são bem importantes para a história. A gente sabe aí que o Celebi, né, é um dos míticos aí mais importantes, que faz o negócio da viagem do tempo e tal. Teve filme já focado só para ele. Mew e Mewtwo são clássicos também, né? Que teve o primeiro filme da história do Pokémon, todo mundo ama o Mewtwo, né? Então, um Legends talvez para contar a história do Mew, né? Ou, melhor ainda, para contar a história da criação do Mewtwo. A gente sabe como que o Mewtwo foi feito, no laboratório e tudo mais, teve a interação dele com a equipe Rocket, né? Mas um jogo contando toda essa história de forma detalhada, né? E tudo como aconteceu, seria bem legal. Assim como um Legend Celebi também seria bem legal, ainda mais porque eu amo a 3ª geração, né? E se fosse seguir a proposta do Legends, faria mais sentido o Celebi, porque a gente voltaria lá pro passado, onde talvez o Celebi começou a agir no universo Pokémon e tal. Então, eu acho que faz mais sentido um Celebi. E aqui, um Black and White também talvez faça mais sentido. Pode ser que eles só façam um remake do Black and White, ou eles lancem um Black and White 3, mas provavelmente eles vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da versão de DS, né? Apesar que a versão de DS do meu Pokémon tá ali, ó. Ali tá White. Então, assim, isso é o que se especula, né? Então, seguindo o caminho da Pokémon Company, né, da Game Freak aqui, a gente imagina que 2025 tenhamos talvez um White, um Black and White remake, né? E 2025, 25, é aquele 2024, esse aqui é 2025, teremos um Legend Celebi, talvez. Bom, e lógico que isso aqui não são só vozes na minha cabeça, né? Se a gente acompanha, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui eu acho que eu vou tentar colocar uma... Pronto, menorzinho aqui. Esse aqui é o Twitter oficial do Pokémon,
E recentemente, inclusive, eles fizeram uma postagem aqui do Pokémon clássico, né? Red Blue e tal. E a galera já tá achando que vai sair no Nintendo Switch Online, né? Calma. Eu ainda acho que eles vão vender que nem fizeram lá no DS, 3DS, mas tudo bem. Só que o ponto não é esse. Se a gente desse mais aqui, eles fizeram uma postagem, dia 3 de fevereiro, falando sobre os Pokémons de Black and White que estão agora no Pokémon Scarlet e Violet. Porque caso você não acompanhe, o Pokémon Scarlet e Violet, ele recebeu uma DLC, recebeu bastante conteúdo e colocaram todos os lendários dentro de Scarlet e Violet agora pela DLC. Então se você tem a DLC, pagou por ela, você pode capturar todos os lendários, né? É Moltres, Entei, Reshiram, tudo, né? Os Regis, será que dá pra pegar os Regis agora? Eu não lembro não. Mas dá pra pegar quase todos os lendários lá. Eu joguei já tem uns meses, né? Acho que foi em dezembro. E eu saí capturando todos que dava pra capturar. Bom, eles fizeram essa postagem. Ok, estão divulgando, né? Aqui, ó, você pode comprar DLC e capturar essa galera. Tá, eles já tinham feito algumas postagens, né, sobre isso e tal. O problema é que no mesmo dia eles fizeram uma postagem. Eles postaram um coração branco aqui e uma foto do. Uma foto. É tipo um GIF, né? Um videozinho do Reshiram voando. E aqui, um coraçãozinho preto. É o Zekrom, né? Também fazendo a mesma coisa. Aí todo mundo ficou, Pokémon Company, não brinca com os meus sentimentos. Não brinca com os meus sentimentos. Então, esse tipo de coisinha acaba mexendo com o imaginário da comunidade e o pessoal para pensar, bom, será que isso aí eles estão tentando dar alguma dica aí que a Yuka tá trabalhando no novo Black and White? Não sei, mas seria legal. Eu sei que muita gente vai reclamar se os bonequinhos forem chibi pequenininho de novo, se o jogo for exatamente igual ao original do DS, mas para muita gente, como foi meu caso, pode ser a primeira oportunidade de você jogar um jogo antigo, porque, cara, eu não sei vocês, mas esses jogos de DS, né, eles estão muito caros. Muito caros. Então, sai mais barato você comprar isso aqui em preço cheio no lançamento do que no mercado paralelo encontrar um desse aqui. Você vai pagar mais caro que isso. Apesar que Diamond e Pearl são mais baratinhos, mas se você pega o Black and White mesmo, você vai pagar de R$ 400 para cima num joguinho daquele na caixa, né? Então, um remake de Switch é sempre bem-vindo para que novas pessoas, né, possam experimentar esses jogos do passado, que são obras-primas. Eu, ano passado, joguei todas as gerações de Pokémon e postei um vídeo recentemente falando isso no canal. Eu claramente gostei muito dos jogos de DS, não curti muitos de 3DS e amei quase todos de Switch. Então, se eu tivesse que catalogar assim melhores jogos de Pokémon, consoles que você deveria ter e tal, eu diria que um DS e um Switch você tá feito. E é lógico que pegue um DS que rode. Caiu. Cartuchos de Game Boy, tá? Que é a melhor coisa que você vai fazer, um DS Lite ali e tal. Porque você vai poder jogar também os joguinhos de Pokémon, né? De Game Boy Advance, que são ótimos, tá? E o bom é que os jogos de Pokémon da primeira e segunda geração lá do Game Boy Clássico, você já tem remakes muito bons. O DS já tem um remake do que é o Heart Gold Soul Silver e no próprio Pokémon, né? A gente tem aqui o Let's Go para você poder jogar a primeira geração. Então, e lógico, tem também, né, o Pokémon Fire Red, caso você queira jogar um remake aí um pouquinho mais antigo, sem o sistema de captura do Pokémon GO. Então, eu acredito que esses serão os caminhos do Pokémon daqui pra frente. A gente tem um remake esse ano, um remake ano que vem, ambos em novembro, um Legends e um remake da Yuka. Mas o que você acha a respeito disso? Você tem uma opinião diferente? Qual Legends você acha que vai acontecer? E qual remake vocês acham que a Yuka tá trabalhando? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Não esquece de dar o like também e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga aí pra trazer a galera pra cá. Combinado? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima aí. Falou!